Boa noite. A democracia pode não ser o regime de governo ideal, mas já inventaram algo melhor? É isso que nós vamos procurar saber no Roda de Entrevista temático desta noite, que debate democracia ou ditadura. A nossa produção convidou 3 estudiosos no assunto para discutir o tema. São eles Nilson Gomes, jornalista com vasta experiência no jornalismo político, assessoria de imprensa e etc. Boa noite, Nilson. Boa noite. O professor Daniel Cristino, professor da Universidade Federal, da antiga FACOM, hoje FIC, né, Faculdade de Informação e Comunicação. Professor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo jóia, obrigado. E aqui à minha esquerda, a minha colega de PUC, a professora Lúcia Rincon, uma ativista nas causas feministas também, nas causas feministas. Boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E esse debate temático de hoje não se restringe aos 3 que aqui estão. Você que nos vê, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central AM e pela Rádio Brasil Central FM, você que nos assiste pelo Facebook, também pode participar. Está aí o nosso telefone, 99673-4567. Me permitam vocês, antes da gente entrar na discussão, eu vou ler um breve resumo de cada um. O Nilson foi econômico quando mandou o currículo dele, mas o Nilson trabalhou em diversos jornais, emissoras de rádio, televisão, assessoria de imprensa, sempre na área política. Então, conhece bastante. Quantos anos de carreira profissional? Eu comecei aos 13, hein? Pois é. Então, eu tenho 53, são 40 anos. 40 anos. Das oficinas à edição. Conhece todo o processo. Pois bem, professor Daniel Cristino, bacharel em jornalismo e em filosofia, né, mestre em filosofia pela UNB e pela UFG e doutor pela UNB. Pela UNB, na época que nós trabalhávamos juntos. Exatamente, lá na Alfa. Na Alfa você foi fazer justamente o doutorado. Exatamente. Profissão de risco agora ser filósofo, hein, professor? Pois é, a gente nunca sabe se a gente vai poder falar o que a gente pensa amanhã. Vamos aproveitar enquanto a gente pode. Professora Lúcia Rincon, trabalhou na Secretaria Estadual de Educação há muitos anos já lá na PUC Goiás, no programa de mestrado e doutorado, sindicalista e uma atuante nas lutas femininas, correto? Isso, nas lutas das mulheres, com certeza, na luta do povo. Perfeitamente. Primeiro tema, eu quero ir no factual. Hoje, né, a Venezuela está um caldeirão pegando fogo novamente, os líderes da oposição, vamos lá, o Guaidó e o Leopoldo Lopes saiu da cadeia, o Guaidó eles tentaram derrubar o Nicolás Maduro, parece que a tentativa não deu certo, enfim, a Venezuela está pegando fogo. E os oposicionistas dizem que é uma ditadura, os que concordam com o regime de Nicolás Maduro dizem que não. Eu não vou me meter nesse momento aqui nessa discussão, mas eu quero levar a discussão. Eu quero começar com o professor Daniel falando sobre isso. A gente conversou um pouco antes. Sim, conversou. Olha, eu acho assim, a questão da Venezuela, eu acho que o ponto central dela é para onde vai balançar o exército. Certo? E o processo em que o exército se colocou agora é muito complicado porque, ao mesmo tempo em que ele é o fiador do governo Maduro, ele também é responsável por esse governo. Então, o alto escalão do exército venezuelano não sabe o que vai acontecer se um outro governo entrar e resolver, por exemplo, produzir uma caça às bruxas em função do que foi realizado pelo governo Maduro com o apoio dos militares. Perdão te cortar, então a Venezuela hoje é uma ditadura militar? Bom, eu acho que a Venezuela é uma ditadura. O Maduro só está no poder com um apoio forte dos militares, controlando os jornais, controlando a oposição e o Congresso. Então há poucos resquícios efetivos de democracia que você pode utilizar para estabelecer isso. O que levou a isso é uma outra discussão. Certo? Como é que as coisas chegaram nesse ponto? Mas no caso do Maduro, especificamente, não creio que lá seja uma ditadura. Então o exército é central. Aqui não seja uma democracia. Então o exército é central. A posição do exército é a posição que define. E enquanto o baixo escalão do exército sofre com os problemas econômicos, o alto escalão do exército é igualmente responsável pelo governo Maduro. Então vamos dizer assim, essa contradição impede que o exército lá funcione como um bloco, todo mundo a favor ou todo mundo contra. Então, você acaba tendo esses surtos populares que anunciam o fim do governo, anunciam o crescimento da oposição, depois volta-se atrás nesse processo de negociação. Também não sei especificamente como é que o Maduro, o que ele promete, como é que ele mantém
esse alto escalão do Exército a favor dele. Isso, de fato, eu não sei. Que tipo de coisa, que promessa, que tipo de elemento funciona nesse processo. Mas o Exército é o ponto de definição da situação da Venezuela. Professora Lúcia, a senhora disse que esteve na Venezuela, né? Tive. Conta, quando foi? O que você viu lá? Estive por 2 vezes já há algum tempo. Fui a passeio, fui pelo movimento feminista. O que me parece, hoje nós temos essa situação de um pico da crise, né, que a Venezuela vive já há algum tempo. Eu penso que nós temos, assim, já que é rapidamente... Não, fica à vontade. Nós temos que apontar 2 questões, no meu entender. A primeira delas é que eu acho que a situação lá precisa ser vista com o maior respeito pela soberania do povo venezuelano, né? E no processo da construção de uma nação e de uma democracia, o processo eleitoral é fundamental, né? Então, eu tenho opinião que as características do processo hoje na Venezuela, nós não poderíamos dizer que é uma ditadura, porque existe um processo eleitoral bastante amplo, bastante participativo. Professor, o Saddam Hussein também era eleito. Pois é, mas é um dos critérios na nossa democracia, não é? E até onde eu sei, Nilson, claro, você é mais estudioso do que eu nessa questão, você pode com certeza trazer dados que possam comprovar o contrário. Até onde eu sei, existe uma participação grande do povo nos rumos da sociedade venezuelana. E aí o que eu acho é isso, Enzo, nós precisamos respeitar a soberania dos povos. E se o Exército tem um grande papel, o povo na rua tem um grande papel, né? O sistema, e acho que o Guaidó já pediu asilo e não tinha o apoio que tinha, embora seja um enviado, vamos dizer assim, das forças do capital, né? Nesse momento. Claro que essa coisa da situação da Venezuela, vamos acudir, porque tem uma crise, tem mesmo uma crise violenta, uma crise de alimentação, um boicote dos empresários muito grande aos alimentos para a população ter acesso, negociam isso com o governo, e a gente falava aqui, né, o Nilson falou, mas o governo não teve saída. Tá bom, não encontrou saída, está errado, devia ter encontrado saídas melhores, mas na verdade existe um processo de negociação com o governo, os produtos voltam para as prateleiras, 3 dias acertam o preço, 3 dias depois retiram os produtos. Mas aí não está faltando pulso do governo? Pois então, aí nós teríamos eu acho que aí nós teríamos que ter, eu acho que existe também, existem falhas grandes que você teria que ter encontrado formas. Cuba encontrou quando teve um grande, ainda tem o bloqueio, né? Mas quando teve a situação mais dramática em Cuba, ela achou outros caminhos. Então é isso, eu penso que a situação da Venezuela exige cuidados com o povo venezuelano nesse momento e exige um olhar da perspectiva do que é mesmo uma democracia. Né? Nilson. Que, aliás, tem a ver com o nosso tema. Né? Exatamente. Professora Lúcia, lá é uma ditadura das mais perversas, porque é uma ditadura que veio das urnas e não respeitou diversas manifestações da própria população. Então, um lugar onde não funciona o executivo, não funciona o legislativo, não funciona o judiciário, não funciona a parte de economia, não funciona nada. Não, o legislativo, as eleições funcionaram. O Guaidó, a direita organizada lá, perdeu. Teve eleição e eles perderam. Mas eu tenho uma outra, independente desse processo, porque a gente pode discutir critérios e critérios do que seja uma democracia, que tipo de instituições tem que estar funcionando. Não é só a eleição livre. Não é só. Não, mas a eleição lá não foi livre, não. Não, depende do tipo de eleição. Teve observadores internacionais acompanharam e ninguém acusou. Quase todo mundo acusou. Ninguém acusou, Nilson. Então busca aí o dado. Ninguém acusou, o dado que eu tenho. Mas é por isso que eu não queria entrar nesse debate. Vamos ver a reflexão. A minha questão é diferente, eu sou muito mais pragmático nisso. Vamos lá. Eu acho que o governo Maduro é um governo que não está conseguindo manter. Não existe governo Maduro. Isso, o Maduro não está conseguindo. Maduro. O que existe? Deixa eu terminar. Não, existe um camarada tutelado pelo Exército. Se a cúpula do Exército o abandonar agora, daqui a 1 minuto, ele não fica no poder 1 segundo. Ele tem que pedir asilo ou vai morrer na rua. Porque ele mesmo não é líder de mais nada. O Maduro não tem controle sobre mais nada. E o Guaidó é tutelado por quem? Pelo que a professora Lúcia falou. Pelo o nosso presidente do Brasil, Bolsonaro, que aliás não deu apoio na hora agora.
pelo Trump, por diversos líderes internacionais. Agora, o que acontece com a Venezuela, assim, não pode continuar igual está. Agora, nós estamos falando só de líder, as posições, os líderes estão lá bem alimentados e tranquilos. Agora, e a população, que tem um povo no meio aí, ou no fim, tem um povo que está sofrendo. Vamos deixar isso é verdade. Eu queria terminar o que eu queria terminar é basicamente assim, um raciocínio um pouco mais pragmático. Ou seja, independente das forças ideológicas e políticas que estão em disputa no governo venezuelano, a minha impressão é que o governo Maduro, não importa se ele é de esquerda ou não, se ele é democrático ou não, ele é um governo inviável. Ele é inviável porque ele está fazendo a população passar por uma situação que ela não necessariamente precisa passar, em função dele ficar no governo. Um país rico. Então, mesmo que ele tenha ganho ou perdido, eu acho que no caso específico ele perdeu condição de tomar conta do país, perdeu condição de lidar com a economia, perdeu condição de lidar com o cotidiano do dia a dia das próprias instituições, ele tem mesmo que sair. Cada segundo que ele fique lá é, na verdade, a submissão a um jogo de poder, certo? Do cotidiano de vida das pessoas. Você tem que chegar num ponto e dizer assim, olha, não deu, perdi, vou me reorganizar e vou tentar, já que é uma democracia, vou me reorganizar e vou tentar novamente rearticular o poder mais para frente, porque do jeito que está não dá. Essa irresponsabilidade do Maduro e dos militares é que me espanta, independente deles serem de direita. Gente, eu penso que nós chegamos rapidinho. É só para dizer o seguinte, não está o caos total na sociedade venezuelana e não sou eu quem está dizendo. Hoje, vários analistas, durante todo esse processo o dia inteiro, inclusive vi um da Universidade de Brasília, dizendo como é que está o exército em toda a Venezuela. Nas 8 regiões da Venezuela não havia levante. Não há povo na rua contra o Maduro. Então nós precisamos saber se tem problemas, porque o povo está sofrendo, tem problemas. Agora, o que é que garante que um governo fique? É correto que outros países se arvorem no direito de interferir, como você diz, Brasil, Trump, Estados Unidos, é que vão dar as ordens e os rumos do povo venezuelano? Inclusive é que vão para salvar do Maduro. Pois é, e é correto isso? É esse o seu entendimento? Para mim não é correto isso. Não existe salvar do Maduro. Fome lá. Não existe, Mas não é ideológica essa posição sua? Não é. Isso é ideológico, amigo. Porque lá na Venezuela existe isso que nós vimos hoje, mas se você for ver nos outros canais da PTVESA, por exemplo, nós vamos encontrar o povo na rua manifestando a favor do Maduro. A senhora quer o quê na televisão oficial? A senhora queria o quê? Não, vamos a outras televisões que aparecem, por exemplo, professora, na Espanha. Um país rico e lindo daquele merece outro tipo de governo. Gente, eu acho o seguinte, infelizmente aqui nós não vamos resolver a questão da Venezuela, né? Propus abrir com esse tema, porque é o tema que está acontecendo. Mas só mais uma coisinha, rapidinho. Exatamente porque ele é rico, que lá está acontecendo essa campanha do capital internacional para poder tomar o governo que o povo colocou democraticamente com observação internacional. Ok, vamos então para o primeiro intervalo, roda de entrevista temático desta noite, debate: democracia ou ditadura? Democracia, liberdade ou ditadura? Você pode participar, o telefone está aí no próximo bloco, inclusive nós vamos abrir com pergunta de telespectador. Voltamos em instantes.